Ele diz assim: ah, pai, eu já fiz as minhas coisas, eu posso pegar o tablet? Eu disse: tu já fez, é? Então deixa eu fazer o checklist. Tu já escovou os dentes? Já. Tu já arrumou tua cama? Não. Tu... assim, a gente tem um checklist, não vou dizer o meu checklist, tá, gente? Mas sim, no mínimo 6 coisas ele tem que fazer logo depois que ele acorda, né? Tu já leu a Bíblia? Não. Tu já orou? Não. E comecei, né? E ele, eu disse: meu filho, para que tu tenha alguns privilégios, primeiro tu tem que cumprir os teus deveres. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente não estabelece prioridades, a gente vai fazendo as coisas que devem vir em primeiro lugar, e a gente só quer os privilégios, as coisas não vão bem. Tem como a gente ter dinheiro se a gente não trabalha, gente? Não. Então primeiro eu preciso fazer a minha parte, para que então o meu galardão, o meu resultado, ele possa vir sobre a nossa vida. E olha o que diz João 10:10, já falando um pouco sobre isso, que está dentro da palavra. A Bíblia diz que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o foco é a segunda parte do texto. Eu vim, quem veio? Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância? Abundância é você ter além da sua necessidade. É você ter em sobra. Quem é do tempo aqui que os pais tinham a despensa, né? Que iam no mercado, faziam aquele rancho e compravam lá aqueles pacotão de 5 quilos de arroz, 3, 4, feijão, massa, farinha, e faziam estoque em casa, né? O que é isso? É abundância, ter em sobra. Aquilo sobrava, porque eles nem usavam tudo, mas vai que falta, né? Assim era um pensamento, e assim a gente tem que ter na nossa vida, e Jesus veio para que nós tenhamos essa vida de abundância. E eu tenho certeza que cada um aqui quer ter abundância na sua vida, abundância de alegria, abundância de paz, abundância financeira, abundância em todas as áreas, que sobra. Eu nem preciso pedir para a patroa, ela já chega dando beijinho, sobrando. Acontece, é natural. Abundância. E em tantas outras coisas. Por quê? Porque não está em falta, não está em dívida, né? E por que será que a gente não tem abundância? Porque muitas vezes, esses princípios, eles morrem na nossa vida. Esses princípios divinos, que Deus estabeleceu, que são... para muitos são segredos, mas para nós que cremos são revelação de Deus, são verdades, são coisas que estão ao nosso acesso, e nós podemos ter toda essa sabedoria. É só a gente aprender a explorar isso, é só a gente se colocar à disposição do Senhor, para que a gente possa ter essa sabedoria divina, para que a gente possa ter uma melhor gestão da nossa vida. E quando nós aprendemos a fazer isso naturalmente, de uma maneira sobrenatural, Deus abençoa a nossa vida. Por que eu digo isso, gente? Porque todos nós aqui que cremos no Senhor, muitas vezes queremos ver milagres, né? Queremos ver milagres, nós queremos ver coisas fantásticas acontecendo, e eu sou um desses, eu amo os milagres do Senhor. Só que eu aprendi que os milagres, eles são consequência das coisas naturais que nós fazemos. Quando as coisas naturais da nossa vida, elas acontecem, Deus de uma forma sobrenatural, milagres aparecem. É isso que acontece. Olha o que diz lá em Sofonias 2:1. E eu quero propor algo para vocês nessa noite. Olha o que diz aqui: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Se tem algo que eu aprendi, que para a gente poder mudar algo na nossa vida, nós precisamos, primeira coisa, é nos concentrar e nos examinar. Não tem como você mudar algo, não tem como você ter uma vida abundante, não tem como você transformar a tua vida, se você não te concentrar naquilo que você quer.
se você não tem como te concentrar naquilo que você precisa, não tem como você mudar algo na sua vida, você seguir um caminho para um resultado melhor, para ter um galardão que você deseja, se você não examinar a sua vida hoje. E essa palavra aqui, eu dou como introdução para fazer uma pergunta para vocês. Qual mudança você hoje precisa fazer na sua vida, para que você realmente possa acontecer algo na sua vida, de uma forma que você tenha uma vida abundante? Qual área que você precisa mudar na sua vida hoje? Será que é a sua área conjugal? Será que é a sua vida familiar? Seus relacionamentos familiares? Será que é profissional? Como você hoje é como um profissional? É como a palavra diz, como ao Senhor? Fazer tudo como para o Senhor? É a tua vida espiritual? Talvez a tua vida espiritual hoje não tenha aquele relacionamento verdadeiro como Deus gostaria que você tivesse. Será que é a tua vida financeira, a área financeira? Eu gostaria que você pensasse, como eu disse, se concentre, que de Sofonias, concentra-se e examina-te. Qual área da sua vida você precisa mudar? Nas cadeiras tem papéis, se você quiser anotar, você pode anotar, mas eu gostaria que você tivesse isso em mente, a partir desse momento do culto. Lá em Provérbios 23:7 diz assim, ó: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina, o que você produz na sua mente? Muitas vezes a nossa mente, ela começa a produzir coisas que não tem nada a ver com o que a gente gostaria de ter, de fazer ou de mudar. Bem pelo contrário, a nossa mente, ela vai produzindo coisas que muitas vezes são de murmuração, de reclamação, de queixas, mas não focado naquilo que nós precisamos fazer. Eu quero te fazer uma pergunta agora, eu quero na verdade te propor algo agora. Gostaria que você imaginasse, que você pensasse em algo grande, que se você mudar, algo grande que você queira conquistar, e que você sinceramente deseja. Pense isso. Quero que você traga a sua memória agora, se concentre, e imagine dentro de você, algo que verdadeiramente, se você focar, que você queira mudar, e que você, ou talvez você queira conquistar. Pensou? Amém? Estão comigo? Sim ou não, gente? Conseguiu? Foca nisso agora, que a partir de agora, as coisas vão começar a acontecer. Mateus 7:24, a seguir, olha o que diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Existem dois tipos de fundamentos para nós construirmos a nossa vida. Existem dois tipos de pessoas que constroem a sua vida. Pessoas que entendem que precisam construir a sua vida sobre um fundamento, sobre um princípio, sobre uma rocha, que aqui a palavra está falando que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é o Senhor, que são os princípios da Bíblia, que trazem uma vida que mesmo no dia mau, mesmo no dia da tempestade, mesmo no dia da chuva, não importa a circunstância, não importa a situação, porque ele está fundamentado na rocha, vai bater o dia mau e ela não vai cair. Mas tem um segundo tipo, um tipo de pessoa, um tipo de fundamento, que é areia, que é baseado nas vontades, que é baseado no querer, que é baseado na filosofia humana, do desejo humano, que ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer, e muitas vezes eu não preciso nem prestar conta para ninguém.
E ele constrói a sua vida baseado nessa axiologia, nessa filosofia pessoal, e que não tem nada a ver, na grande maioria, com a palavra de Deus. Às vezes confunde até, às vezes parece uma verdade, mas é uma meia verdade, e uma meia verdade é pior do que uma mentira, que parece verdade, mas é uma mentira. E ele constrói essa casa, a sua vida, sobre esse fundamento. Só que chega um momento da vida que as coisas elas vão apertando, é como um funil, uma hora vai ficar estreito, e você vai precisar ter posição. Infelizmente nós vivemos tempos em que as pessoas hoje muito afligidas por essas más decisões, por esse fundamento errado na vida, têm levado a sua vida ao final. Tem levado a própria vida ao final da vida, por não entender, por não buscar, por não se ajustar, por não entender o que vem primeiro, o que é princípio, algo divino, algo que não morre, mas uma verdade imutável, e que da parte do Senhor, quando nós entendemos e cremos e praticamos, naturalmente, Deus abençoa de uma forma sobrenatural, e a abundância vem sobre a nossa vida, e é fato. E eu quero dizer que esse fundamento, que é a rocha, que é a palavra de Deus, não tem fim. A palavra de Deus diz que a terra passa, o céu passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará. Meus amados, quantas coisas, quem aqui tem mais de 60 anos? Tem alguém aqui que tem mais de 60 anos? Amém. Vocês já viram muita coisa, né, gente? Com certeza. Eu tenho 42, faço 43 daqui uns dias, né? Glória a Deus por isso, né? Nem parece, né, gente? Nem parece. Eu até deixo assim a barba parecer um pouco mais maduro, né? Mas eu conheci a minha bisavó. A minha bisavó, conheci ela e ela faleceu com 103 anos de idade. É idade pra caramba, né? E eu não tive tantas oportunidades assim de conversar com ela, mas quando eu passei a ser mais curioso, eu gosto de conversar assim. 104? Meu irmão disse 104, 104 então, me corrigiu. E aí gosto de conversar porque eu gosto de ver a história. E eu fico pensando, a minha avó com 104 anos faleceu, ela viu tudo acontecer. Tudo que nós vemos hoje, eletricidade, carro, água encanada, ela viu tudo isso acontecer. Ela tem uma história, você tem uma história, você está construindo a tua história. E que história você está construindo? Sobre o que você está construindo essa história? Nós apresentamos aqui duas menininhas lindas, né? Os pais vão realmente ter um grande galardão no fim da vida, se eles continuarem ensinando elas nesses mesmos princípios e caminhos. E você? Talvez você vai dizer para mim assim, mas pastor, eu cheguei agora, pastor, eu já estou com 40, eu já estou com 50, eu já estou com 60, eu digo amém, irmão, glória a Deus, continua. Não importa o passado, Jesus não olha para o passado, Jesus não olha para as coisas que passaram, Ele olha para hoje, o teu futuro, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se até aqui os teus fundamentos eles eram errados, eles eram sobre areia, eles eram por coisas de cultura, por coisas de família, amém. Mas se hoje você acordou para o Evangelho, você despertou para essa vida com Cristo, essa vida que gera novidade, que gera transformação, que gera cura, que gera saúde, que gera alegria, não importa o que passou, não importa a decisão que você tomou, não importa o que você fez no passado, Deus perdoa, Deus já perdoou na verdade. Jesus quando morreu naquela cruz, os nossos pecados foram perdoados. A única coisa que eu e você precisamos fazer é confessar.
A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos arrepender. A única coisa que nós precisamos fazer é mudar o caminho, é converter o caminho, é sair de um caminho errado, de um caminho onde fundamentamos a vida sobre a areia, para um caminho onde fundamentamos a vida sobre a rocha. E esse caminho, não importa o momento, não importa a aflição, o Senhor, Ele está conosco. Ele te traz paz, Ele te traz solução, Ele te traz provisão, Ele te traz abundância para a tua vida. O que nós não podemos fazer é esquecer. E como a gente é esquecido. Você já lembra daquilo que você pensou no começo? Você ainda lembra ou não? Sim? Então fique com isso na mente. Amém? Não se esqueça. Jeremias 17, 7 ao 10, olha o que diz aqui. Bendito, seja alegre, feliz o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Mas enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, eu esquadrinho, eu conheço o coração, eu provo também os pensamentos, e isto para quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus, Ele sabe tudo o que acontece na minha e na sua vida. E o desejo dEle é nos abençoar, é nos dar, segundo o nosso proceder. Mas como será que está o nosso proceder? Como será que estão as nossas ações? Como será? Ele diz que, pode voltar ao verso 8. Porque ele vai ser como uma árvore plantada junto às águas. Aquele que teme o Senhor, aquele que tem a sua vida fundamentada na rocha. E essa árvore, ele diz que estende as suas raízes para o ribeiro. E não importa o calor, não importa se é um dia de sequidão, a folha não murcha, não falta, ele não se perturba, e também não deixa de dar fruto, mesmo na crise, mesmo no dia mau, mesmo no tempo da dificuldade, ele vai frutificar. Mas isso é para quem tem a vida fundamentada no Senhor, gente. Então, a palavra de Deus, ela é como um espelho, e ela vai revelar o nosso estado, ela vai revelar a tua situação, ela vai dizer como está o teu coração, ela vai dizer como que estão os teus pensamentos, e à medida que você vai se colocando, se expondo à verdade do Evangelho de Cristo, o Senhor vai revelando para você aquilo que Ele deseja para a sua vida, aquilo que Ele quer para a sua vida, e a gente vai entendendo os propósitos de Deus para nós. Efésios 2, 19 e 20, olha o que diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois então da família da fé, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus, Ele é o fundamento, Ele é a pedra de base, Ele é a pedra que sustenta, Ele é a pedra que vai dar fundamentação para a construção da tua vida, da tua família, dos teus propósitos, dos teus planos. Quando você faz um plano, o teu plano, ele condiz, ele é coerente com a verdade da palavra de Deus? Quando os teus propósitos, com os teus objetivos, quando você quer uma mudança na vida, ela é coerente com o que a palavra de Deus revela, que ela deseja para cada um de nós? Se a palavra de Deus, ela não é o fundamento, ela não é o nosso alicerce, se ela não tem sido o teu guia, aquele que te direciona,
tem algo errado. Tem algo errado. Olha o que diz João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor deseja que nós venhamos olhar para a sua verdade, para os seus fundamentos, para os seus princípios, e crer neles, independente do que os nossos olhos veem, independente do que os seus ouvidos ouvem, independente do que as pessoas te digam, que Ele quer que nós olhamos para a sua palavra, e nós venhamos crer no que ela diz, mesmo se a pessoa diz, isso não funciona, para mim funciona. Não, mas não é assim, a Bíblia diz que é, então é. Qual é a tua convicção? Uma pessoa que ela não tem convicção própria, mas ela fica balançando pelas dos outros, a Bíblia chama de ânimo dobre. É uma pessoa inconstante. Ela começa uma coisa, decide uma coisa e não conclui. Ela vai, pensa algo, ela tem intenção, até a intenção é boa, mas já tem um ditado aqui: o inferno está cheio de boas intenções. Mas se isso não condiz com a verdade, com a palavra, ela nos dá a possibilidade, a palavra de Deus nos dá a legalidade de podermos então dizer, isso não serve para mim. De nós julgarmos isso, que isso não está correto. E não é o que Deus quer para nós. E na semana passada nós falamos sobre o primeiro princípio, o primeiro episódio dessa série Princípios Imortais, e falamos sobre o princípio de autoridade. 1 Pedro 2, 13, olha o que diz, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Se nós queremos ter o direito daqueles que têm autoridade sobre a nossa vida, possuem, nós precisamos também respeitar, amar e honrar as autoridades. É princípio. E esse princípio é imortal, você pode acreditar ou não, você pode, fazer ou não vai mudar, ele vai permanecer. Nós vimos ali que a palavra do Senhor diz que nós vamos colher das nossas ações. Você pode crer, você pode não crer, mas quem crer, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. E hoje eu quero falar, nesse segundo episódio, sobre princípios imortais. Eu quero falar sobre princípio da autorresponsabilidade. Usando o texto de Romanos 14, a partir do verso 1 até o verso 12, nós vamos ler um pouquinho do que acontece, do que acontecia, na verdade, na igreja de Roma. E Paulo, enviando essa carta, ele fala, irmãos, o procedimento deve ser esse. E qual o conselho, qual a referência para nós? Diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O que ele está querendo dizer débil na fé? Aquele que não tem entendimento ainda, aquele que não tem conhecimento ainda, aquele que está começando, aquele que não sabe muito bem da palavra. Ele diz, acolhei esses, mas porém para discutir opiniões, não para discutir opiniões. Pode continuar. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Pode. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Tem ou não tem esses negócios hoje aí, gente? Carne de porco não pode. Não come galinha no dia 31 porque cisca para trás. Sexta-feira Santa está chegando, só peixe, viu? Tem ou não tem essas coisas?
E o que a palavra está dizendo assim? Acolhei o que é débil na fé. Se ele faz isso, amém, não julgue. Se tu come, está tudo certo, tu come. Cada um cuida da sua vida. E aí, o que ele diz mais? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Tem ou não tem isso aqui também, né? Tem quem, por exemplo, virada de ano, dia 31, nossa, é festa, paralisa tudo, é tendel, o outro pensa, não, é um dia normal, vamos trabalhar. Feriado, que feriado, eu trabalho. E o outro feriado, aleluia, feriado, né? Um segunda-feira, vamos trabalhar. Galera, vamos. O outro, ai, segunda-feira. É ou não é assim, gente? E o que mais? Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Então, quem faz um ou faz outro, independente, dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Curioso, né? Um faz de um jeito, glória a Deus. O outro faz de outro jeito, glória a Deus. No final das contas, tudo é glória a Deus. Deus fica triste? Não. Porque glórias ao Senhor. E o que mais? Porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e também ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? De novo, a segunda vez no mesmo texto. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ele está dizendo que eu vou dar conta do meu irmão? Ele está dizendo que eu tenho que prestar conta da minha mulher? Do meu marido? Do meu filho? Do meu pai? Da minha mãe? Do meu vizinho? Não, eu vou dar conta de mim mesmo. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus que Deus, ele não faz as coisas por acaso, e tudo tem propósito. Se a palavra de Deus está dizendo que nós temos que cuidar das nossas vidas, por que às vezes a gente fica cuidando mais da vida dos outros? E a gente vai olhando e vai vivendo e vai fazendo, e as coisas vão passando, e a gente quer a mudança, a gente quer melhoria, a gente quer abundância, a gente quer riqueza, a gente quer resultado, a gente não quer mais que aquelas coisas ruins aconteçam. Só que quando as coisas vão acontecendo, a tendência natural nossa é dizer assim, nossa, mas está louco, a economia está ruim. Mas esse governo não está fácil. Porque se a minha família, é que tu não sabe o meu pai, a gente vai terceirizando a responsabilidade da nossa vida para os outros. E a gente vai botando culpa, a gente vai botando peso, a gente vai botando julgamento sobre os outros. Ah, mas eles, porque fizeram, mas eles quem? Quem fez o quê? Será que a minha vida é resultado do que todo mundo faz, só não eu? Será que a vida que eu tenho hoje é resultado de que
o mundo inteiro está fazendo e nada do que eu faço. É o que ele está dizendo. Eu quero falar nessa noite aqui, meus queridos, entrando nesse ponto da autorresponsabilidade, e que a gente, por muitas vezes, ao invés de nós estarmos cuidando da nossa própria vida, fazendo o que Deus nos chamou para fundamentar a nossa vida. Eu quero que vão nos ajudar a olhar para a nossa vida, a cuidar da nossa vida, para que nós possamos realmente fundamentar numa rocha, numa fortaleza, para que esses princípios fiquem arraigados dentro de nós, e aquilo que lá no início desse culto você olhou assim, essa mudança eu preciso, essa conquista eu quero, é isso que eu preciso fazer, você possa alcançar, porque quando de forma natural você vai aplicando princípios na sua vida, Deus de uma forma sobrenatural vai trazendo abundância para a sua vida, amém? Então, primeiro princípio, primeiro fundamento na verdade que eu quero falar, é sobre honrar a Deus. Olha o que diz Salmo 37, 3 ao 8. Pois aqueles que... 37. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Você consegue confiar nas pessoas? Se você não consegue confiar em quem você vê, que dirá confiar em Deus que você não vê? Agora a pergunta que você tem que fazer, se você não confia, não dá nem para a gente continuar o texto. Por que não confia? O que aconteceu na tua vida que você não consegue confiar em mais ninguém? O que fizeram para você? O que foi que fizeram que talvez impedisse você de continuar progredindo, avançando, continuando? E a confiança, gente, é um baita problema, porque quando eu não tenho a confiança restaurada, se eu não confio nos outros, eu também não confio em mim mesmo, e eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu não consigo sustentabilidade na minha vida, para alcançar o que eu preciso alcançar, porque eu não tenho confiança, e confiança, meus queridos, não tem a ver com tamanho conhecimento, tamanha sabedoria, não, confiança tem em você olhar para você. Quem aqui é filho de Deus? Já enfraqueceu, né? O bicho pegou agora, né? Vamos de novo. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Deus tem filho coitadinho? Não. Então digo assim, eu sou filho de Deus. E porque sou filho de Deus, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E você pode, é só você quebrar essa crença, esse pensamento que limita as tuas ações de coisas que você hoje não consegue alcançar. Você cria uma barreira invisível. Eu falo para os meus filhos que a confiança, ela segue logo após a falta de confiança, é o medo. E eu falo para os meus filhos, medo é uma imaginação, não é real. É algo que você cria na tua mente e que bloqueia você de alcançar qualquer coisa na tua vida. É isso. Porque como pode um enfrenta um jacaré e o outro tem medo da barata? Me explica? Quem limita quem? Se não é o pensamento, se não é a mente, se não é a ideia, se não é o conceito, se não é o fundamento que foi criado dentro de você. E a maioria dos fundamentos que você tem na sua vida hoje, foram os teus pais que criaram. A mãe diz assim, não chega perto da barata, né? E a criança, ih, aranha, não chega, né? Aí a outra família vai lá assim, vai, mata, pisa, né? Pega na mão, pega o sapo. Aí tu olha criança, ué, como pode? Vocês estão vendo? Qual é a tua realidade hoje? Foi criada por um conceito que você aprendeu.
E quantas coisas da sua vida hoje você não acessa a Deus por causa de uma realidade que foi criada dentro de você? Criou medo, criou falta de confiança. Então, se você confiar no Senhor e fazer o bem, confiar no Senhor e fazer o que tiver que fazer, te alimentar nessa terra, habitar nessa terra, porque aqui não adianta você querer viver no mundo espiritual, não adianta você querer espiritualizar todas as coisas, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não, meu querido, Deus já determinou tudo. Agora a gente tudo quer botar Deus nas coisas. Porque Deus fez, porque Deus falou, porque... Meu querido, Deus já falou tudo. Opa! Vai dar tudo certo. E... até me perdi aqui agora. Mas vai dar tudo certo, gente. Se eu voltar aqui me concentrar aqui de novo. Nem sei onde eu estava mais. Eu estava aqui em cima ainda, né? Não caí? Tá. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Muita gente quer viver só num plano espiritual. Eu tenho que orar 3 horas. Porque não sei o quê. Gente, tem que orar. Tem que clamar a Deus, tem que clamar. Tem que buscar na palavra, mas tem que fazer. Tem que habitar nessa terra e te alimentar do que é certo, fazer o que é certo. Porque quando você faz as coisas naturais, de forma sobrenatural, Deus vai trazer abundância sobre a tua vida, amém? E o que mais? Vamos lá. Também é importante agradar-se do Senhor. Deus, Ele deseja. Qual pai aqui que não gosta de um carinho do filho? Levanta a mão. Todos gostam, né? O pai quer carinho, o pai quer atenção, o pai quer relacionamento. E Ele então, quando fizermos isso, vai satisfazer os desejos do teu. Agora tem uma coisa aqui, que às vezes as pessoas distorcem, amém? Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você converte o teu coração para as coisas do Senhor, quando você conhece a verdade, o desejo do teu coração não é o mal. O desejo do teu coração não é errado. O desejo do teu coração é o mesmo desejo do Senhor. E tem gente que pega um trechinho do que a gente fala e distorce. Já aconteceu isso aqui. Falei disso aqui um dia, e pegaram um trechinho disso aqui e distorceu o que eu disse. Não se engane. A gente precisa entender o contexto das coisas. Amém? Então Deus, Ele quer satisfazer o desejo do nosso coração, quando principalmente o desejo do nosso coração está alinhado com o desejo do Senhor. Amém? E o que mais? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia de novo. E então mais Ele fará. E aqui está um grande problema, entrega. Como é que a mãe... Agora tem várias mamães novas aqui. Quer ver? Agora eu vou fazer uma comparação. Primeiro dia da creche, como é que entrega o filho? Ei, mamãe? Oi. Pega, né? Entrega. Quer entregar, mas não quer. Pega num braço, eu pego no outro. Como é que tá? Manda. Como é que ela tá? Né? Toda hora mando mensagem para a professora. Professora, meu Deus, aleluia. Né? Tá bem? Fez totô? Vomitou? Comeu direitinho? Não entrega. Querido, se tu entregou. Entrega o pacote. E só confia. Sabe por que Deus não traz resposta e Deus não faz as coisas? Porque tu não entrega. Porque você diz que faz, mas não faz. Você diz que entrega e não entrega. Deus não vai fazer. Ele quer que tu confie. Senão não vai acontecer. E depois? Fará sobressair então a tua justiça, quando tu te ajusta como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A gente precisa se ajustar. 7. Descansa no Senhor.
espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Mas a gente acha que vai acabar bem, né? Porque senão a gente não fazia, senão a gente não ficava indignado com os outros, senão a gente não ficava irado com os outros, senão a gente não falava mal dos outros. Ele está dizendo, abandona isso aí, larga, deixa, porque cada um vai prestar conta de si mesmo ao Senhor. E é isso que Deus, Ele deseja para cada um de nós. Deixa eu ver aqui, quase deixei cair aqui, me perdi. Olha o que fala lá Mateus 15:8, para a gente ir encerrando esse primeiro fundamento. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar a Deus, meus queridos, é buscar conhecer o Senhor de verdade. Honrar a Deus é você ter tempo de leitura da palavra para conhecer esse Deus maravilhoso de verdade. Honrar a Deus também é ter tempo de oração, porque é tempo de conversação. Você fala com Deus, você ouve a Deus. Isso é fantástico. Honrar a Deus também é você ter temor a Deus, que é algo, quando você vai fazer algo, quando você vai agir, você pensa em Deus em primeiro lugar. Você tem temor, não vou fazer isso, não vou falar isso, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Temor é ter amor, e quem ama não provoca o mal para os outros. Também honrar a Deus é amar o próximo, porque Jesus também nos amou. Isso também é honrar a Deus, e honrar a Deus é também ser uma pessoa abençoadora. É ser alguém que está disposto a ajudar o próximo, ver a necessidade, se colocar à disposição. E isso também é honrar a Deus, porque Deus entregou o seu Filho por nós. Deus deu tudo que tinha por causa de nós. E nós nos limitamos a esse tempo, a essa vida natural, enxergando apenas aquilo que o nosso coração muitas vezes quer, e nós não olhamos para o lado, só temos o nosso olhar muitas vezes concentrado no nosso umbigo. E por causa do próprio pecado, o homem ficou egoísta, e não consegue olhar para o outro. E quando olha para o outro, não olha de uma maneira boa, como nós vimos lá, sobre, o fulano come isso, tá louco. O fulano lá, nossa, ele nem guarda o sábado, ele nem olha o que ele faz lá no feriado. Gente, Deus não nos chamou para esse tipo de situação. Deus nos chamou para que nós possamos honrar Ele com a nossa vida. E eu quero falar do segundo fundamento agora, que é muito importante, que é o ser humano importa. O ser humano, ele é valioso. Pergunto para você, você é uma pessoa valiosa? Você é uma pessoa importante? Agora olha para o teu vizinho do lado aí e pergunta para ele se ele é importante? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E você valoriza esse irmão? Você dá a importância que ele de fato deveria ter? Se o ser humano é importante, você sabe que ele é valioso, por que a gente não dá a devida importância para o próximo, como a gente também quer ser importante? Todo mundo aqui ama ser importante. Todo mundo. Mas a mesma medida que eu meço, eu sou medido. Da mesma medida que eu faço para os outros, assim vão fazer para mim. O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. Nós precisamos nos perguntar, qual a importância que a gente tem dado para as pessoas que estão à nossa volta? Qual a importância que a gente tem dado
para os irmãos da fé? Qual a importância que nós temos dado para as pessoas que estão na nossa família, do nosso meio, do nosso trabalho? 2 Coríntios 5,15, olha o que diz lá. Olha a importância que foi dado por nós. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por cada um de nós. Ele viu, Ele sabe, Ele nos criou porque nós somos pessoas importantes para Deus. E assim como Ele fez por nós, Ele diz: agora vocês não vivam mais para si mesmos. Agora vocês não façam mais somente o que vocês querem. Agora que eu os resgatei, agora que eu vos dei vida, agora que eu vos dei esperança, agora que eu vos dei oportunidade, não vivam mais de forma egoísta, mas deem valor, porque Ele diz que assim como eu vos amei, amei uns aos outros. O ser humano tem importância, mas a gente vai, por causa dos dias, dos problemas dessa vida, por causa das coisas que muitas vezes nós mesmos plantamos e colhemos, porque isso é autorresponsabilidade. Você colhe daquilo que você planta, você é resultado daquilo que você faz, você sabe aquilo que você buscou, aquilo que você estudou, você é resultado de quem você foi. Nós não podemos nos enganar, meus amados. Se Ele morreu por nós, quem somos nós para desvalorizar os outros? Se Deus nos perdoou, quem somos nós para julgar os outros? Nós precisamos aprender a valorizar os outros, assim também como Cristo também nos valorizou. Mateus 12, 37, olha o que diz lá. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o poder que tem as nossas palavras. Olha o poder que tem o que nós fazemos. Ser uma pessoa autorresponsável, sabe o que é? É ter, gente, convicção de que você é o único responsável pela vida que você tem. A gente não pode terceirizar. A gente não pode responsabilizar outras pessoas. Alguns momentos da minha vida, eu recebi algumas promessas de pessoas, né? Não, porque vamos fazer isso e vai dar certo, e eu fiquei esperando. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí aquela expectativa, aquele sentimento de que aquela promessa seria cumprida, e quando eu vi que não foi, eu ficava frustrado, ficava chateado, ficava magoado, e o resultado que eu queria não vinha, e eu dizia: nossa, mas que coisa, de novo, colocando aquilo que eu deveria fazer nas costas dos outros, responsabilizando os outros. Não é isso. Talvez há coisas na sua vida hoje que não deram certo, e você talvez criou uma grande expectativa sobre aquilo, achando que estava certo, e não deu, e aí você começou a culpar um monte de gente. Só que a palavra do Senhor também diz que, por mais que você tenha feito o seu melhor, por mais que você tenha feito tudo que seria o correto para chegar lá, a palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Agora então eu vou ficar bravo com Deus. Pode ficar se quiser, mas de novo, se você quiser responsabilizar Deus pelas coisas que você gostaria que acontecesse, é Ele que vai tratar contigo também. Eu não quero a ira de Deus sobre a minha vida, você quer? Não queira. Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de bondade, e Deus, Ele nos ama. 2 Coríntios 5,17, olha o que diz. Se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pode até o 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu também o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, Ele nos reconciliou com Ele, perdoando os nossos pecados, não olhando o que fizemos, para que nós, assim, estando em Cristo, não venhamos mais olhar para o passado, para as coisas velhas, mas venhamos então agora para uma vida transformada, substituindo as coisas erradas, substituindo o mal pelo bem, substituindo a cultura do pecado, substituindo os maus hábitos por bons hábitos, nós possamos então dar um bom testemunho, e esse bom testemunho da nossa vida vai reconciliar o mundo com Cristo. A sua vida, o seu testemunho, a sua linguagem, a sua comunicação, a sua autoconfiança, a sua autorresponsabilidade, o honrar as autoridades, como a gente falou no primeiro princípio, isso vai refletir a luz de Cristo na vida das pessoas. Uma vez eu ouvi isso, que alguém disse: olha, que a minha vida pregue o Evangelho, e se necessário, eu use palavras. O teu testemunho, o teu comportamento, as tuas atitudes, a tua bondade, as tuas ações, elas têm que falar tão alto que as pessoas nem precisam ouvir as tuas palavras. Porque elas vão olhar para você, elas vão ver que você é cheia de algo que o mundo não tem, que é algo chamado Espírito Santo de Deus, e que Ele em nós é que flui o rio de água viva, que Ele em nós transmite esse amor, que Ele em nós não é como o mundo faz, julgando tudo e a todos, que Ele em nós produz amor e bondade, graça. E quando as pessoas chegam perto da gente, quando as pessoas chegam perto desses que entendem, que vivem sob esses princípios e fundamentos, constrói uma vida sólida, uma casa sólida, uma família sólida sobre um fundamento que mesmo no dia mau, não cai. Mesmo no dia da dificuldade, você não desanima, você não desiste, você não para. Por que muitas pessoas vêm, conhecem Cristo, veem a dificuldade para serem aprovados por Ele, abandonam? Porque não estão arraigados e fundamentados na verdade. Acham que é mais fácil mentir do que falar a verdade. Acham que é mais fácil enganar do que fazer o que é certo. Acham que é mais fácil se prostituir do que ter um relacionamento só. Elas ficam se auto-enganando, só que elas estão construindo a vida sobre areia, sobre um fundamento que vai ruir, que vai quebrar, que não vai ter prosperidade, que não vai ter vida em abundância. Mas quantos querem realmente mudar? Quantos querem realmente mudar? Porque é a mudança que vai promover um resultado que glorifica a Deus, e um resultado de abundância na sua vida. Não é o muito que você fala, não é o muito que você sabe da Bíblia, não é o muito que você trabalha, não é, mas é aquilo que você põe em ordem a tua vida, a tua casa, a tua família. É isso que Deus espera de nós, que nós, quando venhamos a entender que nós somos essa nova criatura, ajustamos a nossa vida, de uma maneira muito simples, a reconciliação de outros vai acontecendo. Eu louvo a Deus, tem pessoas novas aqui. Eu louvo a Deus, que Deus, culto após culto, Deus vem acrescentando aqueles que vêm sendo salvos à igreja. E isso é por testemunho. Isso não é para a glória de homem, de pastor, de ninguém. Isso é porque à medida que a palavra de Deus ela vai sendo implantada, nós vamos crendo, a nossa vida vai criando reflexo,
e as pessoas vão vendo, mas o que aconteceu? É ou não é assim, gente? Quando as coisas naturais, elas são aplicadas, o sobrenatural de Deus, Ele derrama bênção sobre a nossa vida. Mas você nunca pode parar de fazer a sua parte. Nunca pode parar de confiar no Senhor. Nunca pode parar de continuar caminhando e crendo, como diz as Escrituras. Independente da circunstância. Ah, mas eu estou doente, pastor. A palavra de Deus que pode curar. E se não curar, amém, vai ser salvo. Amém? Se nós cremos, como diz as Escrituras, do nosso interior vai fluir rios de água. No nosso interior o Espírito de Deus vai manifestar graça em todo lugar. Ontem eu falava com a minha mãe, eu nunca vi uma mulher como fala de Deus, ela provoca os ambientes. A minha mãe, eu acho que ela prefere pegar Uber do que pegar carona com os filhos, para ter oportunidade de falar de Deus e entregar a oração de quebra de maldição. Meu irmão está aqui a prova, ele pode falar. A minha mãe, ela tem uma pastinha, aonde ela vai, ela lava a pastinha, e ela pede para nós, imprime para mim, que a gente manda 20, 30, 40, 50 folhas, não dura 15 dias eu acho, porque ela entrega, né? Eu nunca vi igual, aonde ela vai, ela não está nem aí, ela fala, é natural, e as coisas vão acontecendo na vida dela de uma maneira sobrenatural, gente, é incrível, e ela não está todo dia na igreja não salva, é Jesus que salva. Nós precisamos da igreja muito, porque é onde o Senhor, Ele também nos oportuniza a servir e ter comunhão, e é importante isso, para que a nossa fé seja fortalecida. Mas o que adianta você vir todo culto, você vir, serve em um monte de ministério, e a sua vida não é transformada? Faz sentido? Então tem coisa errada, é porque você ainda não deixou o seu coração crer, como diz a Escritura. Que Deus tenha de nós, e Ele tem, glória a Deus por isso. Dá para parar o tempo? Não? A gente precisa de resolver, gente, os problemas e parar de dar gravidade para eles. Olha o que diz Mateus 18:15. Vou ser mais rápido para a gente encerrar aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai ter com ele, vai falar com ele, vai resolver entre ti e ele. Não é para falar dele para os outros, não é para espalhar notícia, isso aqui não é Instagram. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Se tem algo que no meio dos crentes tem, é isso aqui, Jesus, não isso aqui, porque se tivesse, estava tudo resolvido. Mas o tititi, misericórdia, gente. Sabe o que significa isso? É quando você não tem foco na tua vida, quando você não tem objetivo na tua vida, quando você não tem o que cuidar na tua vida, você fica cuidando da vida dos outros. Se teu irmão fizer algo, e às vezes, não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, tá? O irmão faz uma coisa, e você acha que foi para você. O irmão fez algo, falou algo, e você tomou aquela dor para você. Ai, mas que pode? Aí você fica aquele negócio lá no coração pesado, né? Ai, não pode nem ver. Aí aquele dia ele vem e senta do teu lado, Jesus. É triste, né, gente? A gente ri, mas é terrível isso. E você está ali,
Puxa, gente, que isso? Vai ter com ele, tu e ele. E resolve. Se ele te ouvir, o que vai acontecer? Ganhou o irmão, glória a Deus, aleluia, resolvemos, glória a Deus. Se não, tu tirou um peso das tuas costas. Resolve. Agora não empresta o teu ouvido, porque ele não é pinico. Amém? Ou é? Alguém tem aqui ouvido pinico? Não? Então não empresta ele para isso. Olha só, gente, olha só o que Deus fala aqui, ó. Provérbios 6, 16 ao 19. Isso aqui é algo muito sério. Olha como Deus olha essas coisas aqui, ó. As 7 coisas que Deus, ele reprova no ser humano. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha o que ele diz. Olhos altivos. O que é isso aqui? Soberba. Que eu sou mais, eu sou melhor, eu sou bom. Soberba. Língua mentirosa. Não precisa explicar isso, né? Mãos que derramam sangue inocente. Glória a Deus, eu creio que não tem ninguém aqui. Coração que trama projetos iníquos. Sabe? Aquele que fica assim, mas se eu fizer isso, falar para o fulano, vai chegar no ciclano, vai causar. Aquele estrategista, sabe? Mas para o mal. Está plantando porque sabe onde vai colher. É o que está falando. Está tramando projeto ruim. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Hoje nem precisa pé, só o WhatsApp já resolve. O que mais? Testemunha falsa, que profere mentiras. Fala uma coisa e depois diz que não é assim. E a 7ª que Deus então abomina, o que é? O irmão que semeia contenda entre, Deus abomina. Pega aqui, leva ali, serve de ponte. Que Deus ele tenha de nós, gente. E que bom que ele tem. E para nós finalizar, João 15, 12 ao 14. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus, ele é amigo de quem ama ele, como ele também nos amou. Você quer Jesus como seu amigo? Então, vamos ficar de pé e vamos resolver esse problema.